Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje vamos tratar da ação, um dos conceitos centrais do direito processual civil. Por conta da dimensão do tema, o episódio será dividido em duas partes. Nesta primeira parte, a proposta é compreender como se forma o direito de ação, sua autonomia, sua evolução histórica e o modo como ele se articula com os pressupostos processuais, as, entre aspas, condições da ação e o mérito da causa. Penso que a melhor forma de iniciarmos todo este conteúdo é retomarmos aquele conhecido momento da história do direito, como aprendemos no começo da faculdade, sobre a vedação da autotutela, e esta entendida naquele estrito senso de os indivíduos fazerem justiça com as suas próprias mãos. Disso houve a assunção da jurisdição. O Estado concentrou o monopólio da justiça, isto é, tomou para si a responsabilidade de dirimir controvérsias. Ao fazê-lo, assumiu duas consequências. Primeiro, o dever de prestar tutela jurídica sempre que regularmente provocado. Segundo, um direito subjetivo de exercício jurisdicional, que se concebeu como direito de ação. É nesse contexto que se afirma o direito de ação como direito à jurisdição. Diante do Estado, a parte dispõe de um poder jurídico consistente na faculdade de obter a prestação jurisdicional. Esse poder não se confunde com o direito material discutido, pois o que se busca, do ponto de vista processual, é a atuação da função jurisdicional. A ação tem, portanto, natureza de direito público, por referir-se a uma atividade estatal. O seu exercício visa provocar um pronunciamento do Estado, que compõe o litígio, ainda que a solução seja desfavorável àquele que a exerce. Esse direito não pertence apenas ao autor. O réu, ao resistir à pretensão deduzida em juízo e requerer um provimento contrário ao pedido formulado, também exerce o direito de ação. A ação, portanto, apresenta um caráter bilateral, assegurando a ambos os sujeitos da lide o direito a um pronunciamento estatal sobre o conflito. Delimitados esses primeiros apontamentos, vamos avançar para o caráter autônomo da ação. A autonomia do direito de ação significa que ele não se vincula à existência efetiva do direito material afirmado. Mesmo aquele que, ao final do processo, não demonstrar ser titular do direito substancial que invocou, exerceu validamente o direito de ação e obteve a prestação jurisdicional. O processo existe justamente para verificar se o direito alegado existe ou não. Daí resulta a distinção entre o direito subjetivo substancial, ordinariamente privado, que visa uma prestação da parte contrária, e o direito subjetivo processual, direito de ação, que se dirige contra o Estado, provocando-o para o exercício jurisdicional, este de natureza pública. A ação é, assim, um direito abstrato, pois pode ser exercido independentemente de procedência do pedido. É importante advertir que este recorte é temporalmente limitado, porquanto, historicamente, a ação foi concebida como simples projeção do direito material. Nesse sentido, houve um tempo em que era correto afirmar que não haveria ação sem direito, nem direito sem ação, como, por exemplo, é possível encontrar na doutrina de Savigny. A título de complemento, essa concepção começou a ser superada a partir do século XIX, quando se passou a reconhecer que a lesão
ao direito material gera não apenas uma reação privada, mas também direitos públicos distintos: o direito do ofendido de obter tutela jurisdicional e o direito do Estado de eliminar a lesão jurídica. Esse relato retrata o debate entre Vinchen e Muta, no qual, objetivamente falando, se consolidou na doutrina europeia a ideia de autonomia do direito de ação. Nesse momento, surgiram duas correntes. Uma que via a ação como direito autônomo e concreto, o qual, embora diferente do direito material lesado, apenas existiria quando também existisse direito material a ser tutelado. A ação representaria o direito à sentença favorável. E outra que a compreendia como o direito autônomo e abstrato, no qual a ação se concentraria no direito de composição do litígio pelo Estado, não dependendo da existência do direito material. Isso que eu apresento a vocês é apenas uma situação histórica sobre o desenvolvimento dessa ideia acerca da autonomia e do caráter abstrato da ação. Tenham em mente que, atualmente, a ação se trata de um direito público, subjetivo, que se exerce pela parte ao Estado, cobrando a prestação jurisdicional, pouco importando se há ou não amparo na prestação daquele que o exerce. Superado o ponto, vamos avançar. A prestação jurisdicional não é sinônimo de tutela jurisdicional. Vejam, prestação jurisdicional consiste no dever do Estado de proferir uma decisão sempre que regularmente provocado. Por outro lado, a tutela jurisdicional pressupõe o reconhecimento da procedência do direito material invocado. Assim, sempre que a ação é exercida de forma regular, haverá prestação jurisdicional. A tutela jurisdicional, porém, só será conferida àquele que efetivamente demonstrar ser titular do direito subjetivo alegado. Essa distinção fecha o círculo de compreensão que estamos construindo. O direito de ação subsiste mesmo quando o pedido é julgado improcedente. Gravem o ponto. Agora, para que o Estado possa enfrentar o mérito da causa, não basta a regular formação da relação processual, mas é necessário que a pretensão deduzida em juízo seja idônea para receber tutela jurisdicional. Neste particular, entram as, entre aspas, condições da ação, fortemente presentes no Código de Processo Civil de 1973 e atualizadas e ressignificadas dentro dos pressupostos processuais do Código de 2015. Ainda que na perspectiva dos pressupostos processuais, elas operam em plano intermediário entre a validade do processo e o julgamento do mérito. Melhor dizendo, não se destinam a afirmar ou negar o direito material, mas a verificar se o juiz pode ou não apreciar o pedido formulado. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 17, consagra duas modalidades: o interesse de agir e a legitimidade de parte. O interesse de agir decorre da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional. Não basta haver um direito material ameaçado. É preciso que o provimento postulado seja necessário e apto a solucionar o conflito. A legitimidade de parte refere-se à pertinência subjetiva da ação, isto é, a correspondência entre os sujeitos da lide e aqueles que figuram no processo como autor e réu. Em regra, exige-se a coincidência entre titularidade do interesse em conflito e titularidade processual, admitindo-se exceções nos casos de legitimação extraordinária. Existe ainda uma discussão acerca da possibilidade jurídica do pedido,
condição dogmaticamente prevista na perspectiva do Código de 73. Basicamente, tratava-se de uma análise liminar se aquele pedido deduzido por meio do direito de ação era plenamente possível. Por exemplo, uma pessoa pede em juízo que o Brasil entre em guerra contra o Japão. O exemplo é extremo, é uma loucura e um invencionismo jurídico, mas serve para demonstrar a que se propunha essa figura. Embora não esteja prevista no artigo 17 do CPC, existe lastro jurisprudencial que defende que ela segue existindo, mas como hipótese atípica de improcedência liminar do pedido. Para encerrar esta primeira parte do conteúdo sobre a ação, agora sobre o momento da apreciação das, entre aspas, condições da ação. Elas são matérias de ordem pública, consequentemente, podem ser apreciadas de ofício pelo juiz. Contudo, essa análise deve ocorrer preferencialmente em momento anterior ao julgamento do mérito. Quando a causa já se encontra madura, com instrução exaurida e debate completo, a apreciação tardia da falta de condição da ação tende a assumir natureza de julgamento de mérito, independentemente do rótulo atribuído à decisão. Essa distinção é relevante para efeitos como a coisa julgada e a rescindibilidade da sentença, evitando que questões substanciais sejam indevidamente afastadas sob a aparência de decisão meramente processual. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Scalinata della Trinità dei Monti, de Giovanni Paolo Panini. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.